Olá, Pai do Senhor, meus irmãos, que a graça de Cristo adentre a tua casa, a sua família. Aqui é o evangelista Milton que está falando, líder do Ministério de Família aqui da Assembleia de Deus, Campo do Guará 2, uma igreja presidida pelo nosso pastor Dernival Lopes Penha. E estamos aqui mais uma vez para, durante alguns minutos, estudarmos sobre a lição de número 9, a lição desse trimestre, que fala sobre a doutrina do trinitarianismo. E temos aqui, nunca é demais lembrar, o prazer de ter o comentarista desta lição, o nosso pastor presidente, pastor Dernival Lopes Penha, ao qual eu envio um abraço para ele e dele para os irmãos aí que estão participando desse estudo. Esse tema aqui que nós já vemos tratando, tivemos a última aula ministrada pelo nosso pastor e professor Bisael, uma aula muito abençoada que nos elucidou alguns temas, alguns assuntos, e eu tenho certeza, se você não viu, pode procurar aí no canal da nossa igreja, um lugar onde Deus é adorado no YouTube, que você vai encontrar. A lição de hoje, ela basicamente vai se basear no capítulo de número 15 de 1 Coríntios. Então, aconselho você, se quiser ler o capítulo antes de assistir esse vídeo, pode pausar e assistir, senão depois eu aconselho que você faça a leitura na íntegra do capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Essa carta que Paulo escreve aos nossos irmãos em Coríntios. O tema desta lição é a Trindade Santa na ressurreição dos mortos. Vamos falar um pouco como o Deus triuno age ou agirá na ressurreição dos mortos. Teremos aqui o cuidado de não entrar tanto na questão da escatologia, a doutrina das últimas coisas, para a gente se manter no foco aqui no tema central, que é sobre a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Para você que não está com a nossa revista, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 26, que é o fundamento ou texto áureo ao qual nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, é o fundamento da nossa lição. Diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O texto que vai dar fundamento para esta lição é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a seguir. Até o 26 nós vamos ler. Se você não tiver com a lição e quiser acompanhar, pode ficar à vontade pela sua Bíblia, seja Bíblia física, digital. O importante é que você participe conosco. É importante também, se possível, convidar a sua família para assistir, para participar, para que você não perca o costume, apesar de estarmos vivendo essa situação diferenciada. Em breve voltaremos a estar com os nossos cultos de ensino normalmente na nossa igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que é a nossa leitura principal, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Como toda lição, nós temos aqui alguns objetivos. Temos o objetivo geral da revista, que é justamente falar sobre a Trindade Santa. Temos o objetivo geral desta lição,
que é mostrar pelas Escrituras Sagradas que a Trindade Santa agiu na ressurreição dos mortos. Então, a lição de número 9 ela traz esse objetivo, onde nós vamos tentar explanar e explicar como a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo agiu ou agirá na ressurreição dos mortos, segundo as Escrituras Sagradas. E toda lição nós temos 3 tópicos, e para cada tópico nós temos um objetivo específico. Eu vou ler, caso você não esteja com a sua lição. No tópico de número 1, o objetivo que nós vamos aqui tentar atingir é reconhecer que a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. O tópico de número 2 tem como objetivo específico mostrar que a ressurreição dos mortos contou com a ação das pessoas da Trindade Santa. Esse tópico é interessante, que nós vamos pegar versículos bíblicos, te municiar de versículos, para que você entenda como a Trindade Santa participa na ressurreição dos mortos. E o último tópico tem como objetivo específico explicar à luz da Bíblia como acontece a ressurreição dos mortos. E aqui é interessante, eu peço que você aguarde, é um dos pontos mais importantes aqui, que eu creio que você irá gostar, que é a ressurreição tanto dos justos como dos ímpios. Será que isso vai acontecer ao mesmo tempo? Como se dará isso? Qual é a ordem que os fatos vão acontecer? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. A introdução da nossa lição. Nesta lição estudaremos a doutrina bíblica da morte e ressurreição dos homens, tendo como ponto de partida a morte e a ressurreição de Cristo. Veremos também a ação da Trindade Santa na execução de todas as fases mostradas nas Escrituras. Primeiro tópico: garantias bíblicas sobre a ressurreição dos mortos. Pela forte influência do judaísmo, Paulo teve dificuldade para convencer os judeus convertidos a Cristo quanto à ressurreição. Chegou ao conhecimento de Paulo que a igreja de Corinto, que era uma igreja nova que estava se formando, passava por algumas dificuldades. Então Paulo ele escreve esta carta, e esta carta ela tem como objetivo esclarecer alguns assuntos, e um dos assuntos que Paulo se viu obrigado a esclarecer foi a questão da ressurreição. Muitos não acreditavam na ressurreição, estavam convertidos ao evangelho, tinham dúvida quanto à ressurreição, e alguns até mesmo falavam que não havia vida após a morte, que não teria como ter outra vida. E aí Paulo vai escrever o capítulo de número 15, que é o que eu quero que depois você leia com calma. Essa dificuldade que Paulo teve de falar sobre a ressurreição para com os novos convertidos, também ela é observada quando Cristo estava na terra e os saduceus chegaram até Cristo com a seguinte indagação, que você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 22, versículo de número 24 ao 32. Eu não vou ler todos, mas eu vou fazer uma síntese aqui para você recordar. Os saduceus chegaram para Cristo e falaram: mestre, a lei de Moisés diz que se por acaso um homem vier a falecer, a viúva terá que ser bancada, arcada com o seu irmão. E se uma família tiver 7 irmãos e todos esses irmãos falecerem? Foi essa a indagação. Se o primeiro morrer, o segundo vai e casa com a sua esposa. Se o segundo morrer, vem o terceiro até chegar no 7º. E como haverá a ressurreição? Como é que seria isso após a morte? Como ocorreria? O versículo de número 28 vai dizer a seguir: a mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E aí vem Cristo tentando explicar como seria a ressurreição. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E eu queria que você frisasse aqui nesse estudo esse versículo. Vocês estão enganados
porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. O ser humano ele tenta descobrir como é que certos fatos, acontecimentos vai surgir na história, só que a nossa mente ela não consegue. Cristo, quando estava perto de ser assunto aos céus, ele advertindo os seus discípulos lá no evangelho dele, segundo escreveu João, capítulo de número 15 a seguir, ele vai falar, olha, eu não posso falar para vocês tudo agora porque vocês não suportariam. Então é notório que tem muitas coisas que nós não teríamos condições de entender. Porque quando falamos da Bíblia, necessariamente falamos de fé. É a fé que nos faz acreditar que Cristo virá buscar a sua igreja. Então Cristo responde para ele, vocês primeiro não conhecem as Escrituras, e segundo, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, Cristo aqui, ele já traz a mensagem dizendo, olha, desde o Antigo Testamento, nós já observamos que a ressurreição ela começava a ser implantada no conhecimento daqueles que seguiam a mensagem de Deus. Então ele começa a conversar com os saduceus e eles, sem respostas, resolvem sair. Então entendemos aqui. E Paulo teve essa mesma dificuldade, e o versículo de número 12, ele vai separar aqui em alguns pontos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. A outra parte, se Cristo não ressuscitou, somos testemunhas falsas. Paulo falando para com eles. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda estamos no nosso pecado. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque nós estamos aqui pregando as boas novas, acreditando neste evangelho, porque sabemos que a nossa vida ela não termina aqui. Nós batalhamos, nós lutamos para conseguirmos alcançar a vida eterna ao lado de Cristo. Então tá aí o ponto 1 do tópico 1. O ponto 2 do tópico 1 tem a seguinte indagação: como acontece a ressurreição dos mortos? Ele vai dizer aqui, a importância dessa matéria para a fé cristã levou o apóstolo Paulo a entregar-se à profundidade do Espírito para trazer à igreja a compreensão firme do assunto, respondendo à indagação de alguns. Como ressuscitam os mortos? A igreja está se formando, então o povo ele tinha essa dificuldade de falar, mas como isso vai acontecer? Como é que a pessoa, depois de morrer, ela vai conseguir voltar a ter um corpo e ela vai conseguir viver uma nova vida? Essa era a indagação que o povo tinha. O finalzinho aqui do tópico 2 traz o seguinte argumento aqui, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 37 a seguir. Ele diz, semeia-se um grão de qualquer semente e Deus dá para cada grão um corpo diferente. E assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo material, é ressuscitado um corpo espiritual. Então, respondendo essa pergunta esse corpo que nós temos aqui não será ele. Nós teremos um corpo transformado, um corpo que se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo aqui, em que, infelizmente, ele é corruptível, não só no sentido moral, mas também no sentido físico. Mas nós não teremos mais este corpo. E Paulo vai responder para os irmãos que lá estavam. Então teremos um corpo incorruptível, imortal, um corpo glorioso. É assim que vai acontecer. Eu não tenho conhecimento, ciência para lhe explicar como vai acontecer. Mas eu sei que quando Cristo vier, ele chegar nos ares e ele vier buscar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos e estiverem na presença dele, buscando a ele, honrando o nome dele,
serão assuntos aos céus, como também os que já estiverem mortos, eu não sei como ocorrerá, mas eu sei que ele virá, nos chamará e nós estaremos prontos, aptos para ouvir a sua voz. Isso é o que Cristo estava falando para os saduceus. Nós não conhecemos o poder de Deus. É o poder de Deus que vai dar cumprimento a essa promessa, a essa escritura. Finalizando aí o tópico primeiro, vamos para o tópico de número 2, que diz o seguinte: a ressurreição é realizada por ação do Deus triuno. Aqui nós vamos falar sobre a participação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo na fase da ressurreição dos mortos. Eu tenho aqui um versículo que eu queria compartilhar com os irmãos, que se encontra em Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Já lemos esse texto, mas eu queria trazer esse texto agora com outro enfoque, onde nós vemos aqui que o próprio Deus Filho está falando do Deus Pai nesta ação, onde ele diz: olha, o Deus Pai não é Deus de morto, mas é um Deus de vivo. Então, quando ele traz essa alusão, ele fala assim: olha, o Deus Pai terá participação fundamental na ressurreição dos mortos. Paulo, ele tem um versículo na segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo de número 9, ele traz esta alusão. Diz o seguinte aqui, o nosso comentarista colocou: encontra-se destacada a ação de ressuscitar atribuída ao Deus Pai nas declarações de Paulo, referindo-se às aflições que lhe sobrevieram na Ásia, onde declarou que tinha confiança no Deus que ressuscita mortos. Entendemos, sem muita dedução, tratar-se aqui do Deus Pai como autor da ação de ressuscitar, como se pode conferir em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9. Paulo ainda afirma claramente a ação do Deus Pai na ressurreição quando declara: ora, Deus também ressuscitou o Senhor, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. Então, Paulo, ele vai trazer a memória dos irmãos que estavam na cidade de Corinto, dizendo: olha, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos tem poder para também nos ressuscitar. Então, nós aqui observamos a ação de Deus, a ação do Deus Pai. O ponto de número 2, ponto 2 do tópico 2, a ressurreição atribuída à ação do Deus Filho. Eu também separei aqui para vocês alguns versículos que vai nos fazer entender como isso vai ocorrer. Quando Cristo estava conversando com os discípulos em João, capítulo de número 14, o capítulo 14 começa dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar. Esse capítulo de número 14, lá no versículo de número 28, ele vai dizer: vocês me ouviram dizer, Cristo falando, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, Cristo, ele tem ação fundamental na ressurreição dos mortos, e é observado no versículo de número 28 do capítulo 14, segundo escreveu João, que ele diz: eu vou, mas volto. Eu venho cumprir aquilo que eu prometi para vós. O nosso comentarista ele ainda acrescenta dizendo: haverá um momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão, e os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição
da condenação. Está lá em João capítulo 5, versículo 21 a seguir. A vontade do Deus Pai é que todo aquele que crer no Filho, nele tem a vida eterna, e ele o ressuscite no último dia. João capítulo 6, versículo 39 e 40. O Deus Filho declara que todo aquele que o Pai lhe enviar, ele o ressuscitará no último dia. E quem comer da sua carne e beber o seu sangue, ou seja, no sentido de absorver a sua palavra, de seguir os seus mandamentos, ele o ressuscitará nos últimos dias. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, onde você estiver ouvindo esta palavra, porque você comeu da carne, você bebeu do sangue, e por isso, no último dia, ele te ressuscitará, se assim for a vontade dele, e por isso nós glorificamos a ele. Então, a ação do Deus Filho é fundamental para que possamos ressurgir, ressuscitar quando chegar o determinado momento. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 21 e 22, tem a seguinte indagação que nós já lemos. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. E aí Paulo vai descrever quem são esses homens que ele disse no versículo 21. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus por isso. Ou seja, estávamos mortos no pecado cometido lá no início, na criação em Adão, mas Cristo veio para nos resgatar. Cristo, ele veio como sacrifício vivo para que pudéssemos não ter mais a morte final pelo pecado, mas sim ter a vida restaurada, renovada pela sua graça, a sua misericórdia que nos alcança. E também nós vamos observar a presença do Deus Espírito Santo na ressurreição. E aqui nós já vamos começar a partir para o final. Romanos 8, versículo 11 vai dizer: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Paulo falando para os nossos irmãos romanos, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Observamos aqui também a presença do Deus Espírito Santo agindo na ressurreição. Então, trabalhamos aqui, falamos sobre esses objetivos aqui, os irmãos já observaram. Vamos partir para o final, que é o tópico de número 3. Esse tópico aqui, ele é interessante porque talvez alguns irmãos que estejam assistindo aí tenham algumas dúvidas. O tópico 3 vai dizer o seguinte: a ressurreição também atinge os ímpios. Você deve estar se perguntando, os ímpios também vão ser ressuscitados? A ressurreição também vai atingir os ímpios? Como isso vai acontecer? Como isso se dará? Essa ressurreição, ela se dá principalmente pelo princípio da justiça de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos imundos, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. O primeiro ponto do tópico 3 vai dizer: a ressurreição está dividida em dois grupos. Que grupos são esses? O grupo dos justos e o grupo dos injustos. Ambos têm em comum a questão do corpo eterno. É claro que uns com destinos diferentes, um será para a congratulação, para a vida eterna com Cristo, e outros serão para a condenação. Esperamos que você que está aí esteja para que possamos estar juntos glorificando ao Senhor ao lado dele e não para a condenação. Veja o que encontramos em Mateus capítulo de número 13, versículo 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo.
Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui nós temos dois grupos na questão da ressurreição. O grupo dos justos e o grupo dos injustos. O ponto de número 2, ele vai dizer o seguinte: quem são os integrantes da primeira e da segunda ressurreição? É interessante aqui porque o comentarista ele coloca esse ponto para elucidar a dúvida. Então os ímpios vão ser ressuscitados junto com os justos? Não. Nós vamos aqui dividir essa ressurreição em dois momentos. A primeira ressurreição, ela dá início com Cristo. Cristo é a primícia da ressurreição. E logo em seguida, quando ele vier, na primeira fase do arrebatamento, chegar nos ares, irá se encontrar com ele aqueles que permaneceram firmes e fiéis à sua palavra, firmes e fiéis aos seus mandamentos. Então aqui, este é o primeiro grupo, o grupo que permanece fiel com Cristo. E quando será o segundo momento, evangelista Milton? O segundo momento vai ocorrer após o milênio, aonde Deus ressuscitará os ímpios. Para quê? Para o acerto de contas. Os ímpios serão levados para o juízo final e lá eles terão o seu destino, podemos dizer assim, homologado para a condenação eterna, referente ao versículo que ora acabamos de ler. Tem outra passagem que eu queria deixar aqui para os irmãos, para encerrar. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então não tem o terceiro caminho. Ou nós servimos a Deus de corpo, alma e coração, seguindo os seus mandamentos, ou nós faremos aquilo que desagrada a ele e chegará no dia em que ele vai nos falar para aqueles que estiverem apartados da sua presença que ele não os conhece, né? Eu espero que o Senhor venha nos chamar, venha chamar o teu nome, venha chamar o nome da tua família, você venha estar apto para ouvir e que nós possamos participar dessa grande festa que breve vai acontecer. Esta palavra de arrebatamento, de ressurreição, é uma palavra que tem sido deixada de ministrar nos púlpitos das igrejas do Brasil, mas eu tenho certeza que após essa fase da pandemia, a igreja se levantará mais ligada, mais esperta, entendendo que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo pode vir buscar a sua igreja. E eu tenho certeza que quando ele vier separar os bons dos maus, você estará entre os bons para a honra e para a glória do nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39 vai dizer: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Você pode glorificar o Senhor aí? Aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Queridos, eu queria encerrar esse estudo aqui, hoje, dia 31 de maio de 2020, com este versículo, que aquele que vem virá e não tardará, não demorará, ele vem, acredite nisso. É por isso que nós estamos aqui estudando o poder da Trindade Santa na nossa vida, o poder do Deus Pai, o poder do Deus Filho, o poder do Deus Espírito Santo. E no dia da ressurreição, eu quero crer que se eu já não estiver mais aqui presente nesse corpo material, estaremos ouvindo e levantaremos em um corpo espiritual para junto com eles participar das bodas. E eu tenho certeza que você não é do que retrocede. Você é daquele que continua crendo, é daquele que continua glorificando o Senhor. Quero aqui agradecer pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos desse estudo. Que Deus te abençoe,
uma ótima semana. Não deixe de assinar o canal da igreja. Nós estamos agora com culto online nas terças, às 20 horas, e domingo, às 17h30. Então, você pode sim. E caso também queira conversar conosco, precisar de oração, pode nos procurar. O Ministério de Família está aqui para lhe ajudar. Pode deixar nos comentários que nós tentaremos responder o mais breve possível. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a luz e te dê a paz.